painel com o Stefano Fornari, olha só, nome meio difícil, mas vamos lá, vamos começar. Você quer se apresentar um pouquinho? Olá pessoal, eu sou cineasta, músico, roteirista e agora também escritor de livros. Eu passei os últimos anos assim produzindo curta-metragem, documentários, videoclipes, alguns no qual foi diretor, alguns no qual foi produtor, editor, sempre muito assim de função, né? E agora, lá pro fim de 2023, eu decidi arriscar e escrever um livro próprio, que agora, finalmente, no fim de novembro de 2024, eu publiquei o primeiro livro, uma ficção científica, Sangue, Metal e Ganância. Essa então é bem recente. Bem recente mesmo. Mas o que te motivou a poder escrever esse livro? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito de criatividade, né? Eu levou para estudar cinema, tudo. Então eu sempre gostei de escrever nas próprias histórias. Eu sempre era aquele que publicava online, bebia, mas eu estava escrevendo tudo que eu divertia, assim. Então, eu tive, assim, quando comecei a trabalhar, eu tive a ideia de fazer um livro com os personagens, um livro que fala sobre crítica ao trabalho, ao músico e afins. E assim eu comecei a criar um universo mais fantasioso, tecnológico, distópico, que acabou sendo esse livro. No início, eu não tinha nem intenção de escrever, mas eu falei dessa história para uma amiga minha que é artista, e ela acabou se fazendo o desenho da capa, que eu achei tão maravilhoso, e eu fiquei. Agora realmente eu tenho que levar a sério, eu vou escrever um livro. E aí começou essa jornada que teve altos e baixos, mas eu acho que a motivação assim, foi algo que veio da alma mesmo. Eu sempre que precisava contar algo sobre a situação atual de trabalho, de como as coisas estão bem difíceis, assim, de chefes abusivos, no momento da... a gente olha para o mundo e as coisas estão cada vez mais sombrias, a gente só pode, assim, estar trabalhando sem rotina. Então eu escrevi um livro justamente sobre isso. Ah, interessante. E qual foi o maior desafio que você teve, assim, escrever esse livro? Eu acho que foi conciliar, né, entre a minha rotina normal, no dia a dia, e de escrever um livro, de levar 100% a sério. Porque eu tenho uma rotina muito apertada, assim, né? Trabalho, eu estou trabalhando fazendo coisa de audiovisual, tudo, né? Então, era difícil realmente parar e focar no livro 100%, né? Então, sempre fui focado em algo muito especial. Eu escrevia, a meta era escrever só um pouco, eu acabava escrevendo uma madrugada inteira, assim, era direto, mas tinha dias que eu realmente não estava conseguindo escrever, a mente estava completamente vazia. E aí eu sempre recorria a outros métodos, assim, de escrever ou tentar desenvolver o livro de outras formas, sem ser escrever, sabe? Montando playlists para me inspirar mais, montando pastas científicas para me inspirar tudo. Mas eu creio que é bem essa questão de conciliar minha vida normal com minha vida recém-formada de um autor de livro. E além desses métodos para poder se inspirar, você teve alguma inspiração de algum outro escritor, algum outro livro? Eu puxei muitas inspirações, na verdade, assim, de filmes, séries, amigos, que é coisa que eu acompanho assim desde criança, no DNA, assim, é formado inteiramente por isso. Eu era criança que quando mais novo eu estava pegando o caracol para ver assim, não estava passando. Então, nesse livro eu me inspirei muito em animes shounen, ação atuais, particularmente o estilo, a personalidade do elenco de animes como Jujutsu Kaisen, a violência no meio político de animes como Chainsaw Man, o mistério, a atmosfera de animes como Ghost, Stray Dogs. Então o livro puxa muito dessa base de animes, mangás, mas eu também puxei muito de inspiração de filmes, de jogos, de ficção científica, particularmente Cyberpunk 2077, o anime também Cyberpunk Mercenários. O filme, os dois filmes, né, de Blade Runner, a estética me puxou muito do livro de como imaginar os cenários, diversos momentos que eu descrevia as luzes neon, tomando conta dos personagens da cidade, eu puxava diretamente de Blade Runner. Um filme muito bonito, é o que foi uma ideia desse livro. Interessante. E assim, por ter esse site como de anime, eu creio que os seus fãs devem ter bastante contato com isso. Sim. Qual que é essa inspiração por isso? Eu diria que é muito... Eles acabam botando um pouco da inspiração que eu vivo desses amigos, assim, o amigo que está no livro, ele nota muito assim, a semelhança do protagonista com o personagem de um amigo que ele já viu,
jeito, na atitude. Um dos personagens que marcou isso, que recebe muito que eu puxei de inspiração, o gosto dos atores, dos musicais, o visual do óculos, um jeito mais elegante, assim. Então eles notam assim, essas pequenas inspirações espalhadas, né? Como, por exemplo, quando um fã do seu livro chega e fala sobre as suas inspirações, você gosta dessa, não digo nem comparação, mas dessa proximidade, ou você acha que... Porque eu vejo assim, se a pessoa gosta dessa proximidade com uma obra e outra obra que ela também consome, segue, eu acredito que isso cria uma maior afinidade, uma maior conexão, né? Porque você está identificando uma obra no estilo que você já ama. Se você gosta de uma obra, você vai ler o livro e você vai gostar do livro, tá? Eu acho isso sensacional, eu gosto muito dessa associação, porque eu noto que também são pessoas que reconheceram o estilo trabalhado no livro, né? Para mim, quando a pessoa vem com essa comparação, eu sinto que ele me soube comigo, isso sim. Porque acaba trazendo não a inspiração, mas também coloca uma identidade sua, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de, além das coisas que eu posto, colocar a minha identidade ali. Então tem muitas coisas que, eu divergem bastante das minhas inspirações, mas essa é a minha cara, sabe? As pessoas são formadas também que elas consomem, que elas seguem. Numa obra assim, é 100% só da cabeça do escritor, sempre tem uma inspiração. Eu acho muito legal ver essa parte do DNA do meio, né? Me deixa muito mais humano. E você pretende lançar os seus livros para frente, uma data já próxima, ou ainda um pouquinho mais de tempo? Como é que você funciona? Eu acredito escrever mais livros, tanto dentro dessa saga desse livro da dança, como fora. Eu quero me aventurar em algumas histórias sem ser essa ficção científica que já é bem maluca por si só. Eu quero escrever mais alguns livros dessa saga, tanto seguindo o mesmo estilo desse primeiro, que é algo mais voltado para ação, thriller e mistério, mas também quero escrever outras histórias passando nesse mesmo universo, falando um pouco mais de terror, um pouco mais de vingança. Histórias assim, separadas, que você pode ler ela só e acabou, histórias também conectadas, eu quero o máximo possível. Eu acho que tem muita coisa para explorar, e mais tem muita coisa para falar sobre esse tema, né, de trabalho abusivo e tudo. Interessante. E agora que você já tem esse livro lançado, já tem todas as opiniões, críticas, você acha que vai ser difícil lançar o próximo? Eu acho que é um desafio maior, sim. Uma coisa que eu digo rotineiramente nas minhas redes sociais, que eu posto vídeo diariamente, no TikTok, tudo, é que é mais difícil escrever um segundo livro do que o primeiro. Porque o primeiro já é difícil escrever, assim, é difícil você botar a cara na frente, levar adiante, revisar, você ter a própria crítica, você passar para a língua na metade, já é complicado fazer esse tipo de coisa. Mas acho que você ter lançado, já ter um feedback tanto positivo quanto negativo em algumas partes, tudo, é mais difícil porque é o teste de aprendizado, né? Você vai pegar tudo que você aprendeu e escrever uma obra melhor, como você vai escrever? Você tem essa capacidade, então é um desafio que eu realmente estou passando, depois eu estou escrevendo um segundo livro, mas eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como bem prazeroso, porque eu principalmente eu gosto do desafio. Então, assim, eu gosto de botar a cara na frente, seguir adiante. Então, tudo certo, né? E no meio da história, por exemplo, do livro, você costuma fazer algo mais detalhado da história ou você só deixa fluir o que vier na mente? Eu sigo um pouco dos dois, mas eu gosto sempre de fazer um planejamento nesse livro específico, eu fiz algo um pouco diferente, que eu comecei a escrever os capítulos um pouco mais improvisado, um pouco mais assim, eu não sabia o que eu ia fazer, mas deixei a vida levar, deixei como eu diria. Quando eu cheguei no capítulo determinado, aí sim eu parei e comecei a elaborar com ele. Quando eu escrevi no capítulo 5, eu comecei a fazer o esqueleto. No capítulo 5 eu vou abordar isso, e eu fui até o final. Então eu escrevi esse esqueleto, mas que quando eu ia escrevendo, o seguinte esqueleto, eu estava com algumas coisas não encaixavam tão bem quanto eu planejei. Então teve algumas coisas que eu mudei assim na hora, e que depois eu queria revisar, mudei depois tudo. Mas acabou tudo certo, depois que eu adicionei, depois que eu botei. Mas eu gosto muito de seguir esse meu feeling, mas não assim cego, né? Eu gosto de
preciso deixar um planejamentozinho ali para eu seguir, quebrar quando eu quiser, mas saber que tem uma coisa que eu estou confiando. E como que você lida com a crítica assim, ao seu trabalho? Eu tento lidar da forma mais neutra possível. Eu sei que qualquer crítica, seja positiva ou negativa, não é direcionada a você como autor, não é um ataque pessoal. O livro é basicamente um filho, né? Então, certamente você sente quando tem algo que não pode esperar, tudo. Mas eu sempre tento ver isso como uma forma de, tipo, pô, se a pessoa se importou para falar alguma coisa assim do livro que você não esperava, quer dizer que a pessoa gostou do livro o suficiente para pontuar isso. A pessoa pensou, gostou, pontuou, porque realmente gostou da história e quer ver lá no livro. Então, eu vejo isso como algo positivo. A crítica é extremamente importante para você crescer, né? Se você acaba negando elas, ficando sério perante ela, não tem como você crescer no escritório. Sim. E eu acho muito importante também porque com isso você vai adquirindo pequenos detalhes, algumas coisas que até o público ou não deseja ou não gostou muito, e você acaba corrigindo, ou até críticas positivas. Se você recebe muitas delas, eu recebo bastante tudo, eu fico sempre feliz assim, quando vem uma nova. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu sei que teve um volume de compras do livro, eu fico ligado para ver, tipo, você tem que comprar alguma coisa, uma fala, tudo. Mas eu recebi muito comentário positivo que me deixa emocionado, assim, perto de chorar, né? Assim, o que eu mais gosto de escrever no livro é os personagens, né? Então, quando as pessoas falam, pô, eu gostei muito dos personagens, eu me identifiquei muito com eles, pô, eu chorei por momentos com a personagem, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque eu dou minha vida por eles. Então, saber que eu acertei neles, eu estou se conectado com eles, é assim, a melhor crítica que eu posso receber é por mais que feliz mesmo. É um prazer imenso. e qual que é a coisa assim, que te disseram, que veio de um fã, de um leitor, que mais te emocionou, assim, que mais te deixou feliz nisso aí? Eu acho que tem dois casos. Uma pessoa veio no meu TikTok, eu bastante vídeo sobre escrita criativa e sobre o livro também, e uma pessoa veio, mas uma pergunta bem direta, tipo, pô, o livro ele acabou com bastante coisa ainda a responder, né? Você vai escrever uma sequência? Eu falei, sim, eu vou escrever mais sim, vou escrever um filme aqui. Ela falou, pô, eu vou comprar tudo, eu quero muito saber o que vai acontecer. Então, tipo, não foi um comentário direto, mas a pessoa fala isso assim, eu quero comprar o resto, eu quero saber o que vai acontecer. Eu fiquei muito feliz. E um amigo meu que está lendo o livro, ele amou tanto o livro, que eu fiquei muito surpreso. Ele pegou foto do protagonista, deixou de foto de perfil no Instagram, deixou de foto de fundo no celular, porque ele amou o protagonista muito assim. Veio falar, tipo, pô, vou te dar um soco, porque essa personagem ela tá sofrendo, você fez isso com ela. Tipo, tem essa intenção da pessoa que diz como tá, a raiva que tá tendo do personagem e você, escritor, que já está sofrendo, e pô, Mas calma, eu sou escritor disso. não, eu falei, tipo, pô, você acha que tá sendo pouco, depois você vai querer trucidar então, eu falei isso. Mas, você é bem ativo nas redes sociais, então? Eu sou bem ativo no Instagram, no TikTok. E lá você costuma publicar o quê? Dos livros? Ou você costuma publicar, por exemplo, progresso de algum livro? O TikTok, quando eu escrevi esse livro, eu postava assim, bem no começo, bem assim, de pouco em pouco, pô, escrevi o livro, escrevi um pouco mais, e provavelmente eu peguei aprendendo muito pessoal, né? Então, eu não falo muito sobre. Mas quando estava completo já, eu comecei a soltar as artes dos personagens. Eu falei com vários artistas amigos meus para fazer desenhos deles, tudo. Então eu soltava as artes, eu falava deles, eu apresentava eles. Eu focava assim, falando muito dos personagens, eu sabia que era a coisa mais é gostar do livro. Então eu fui pegando sim sobre computador de escrita. Eu falo, tipo, pô, eu entendo muito bem esse mês, eu estava dando promoção, muito sobre vocês. Eu sempre deixo contato com a galera, tudo. E eu fico mesmo, porque a galera vem comentando, tipo, pô, tô lendo. Se vocês comentaram, né? Pô, tô na metade do livro, eu tô adorando, tudo. Isso dá um prazer imenso pra isso. Mas eu sempre vou ter esse contato de perto. Quando eu tô lendo o livro, eu dou dicas escritas pro pessoal, de como escrever um protagonista, como contar essas dicas um pouco mais, assim, amplas, para quem está começando a escrever, para quem está com livro escrito, como sabe que vai mostrar alguma coisa, né? Do momento que vai estar como algo profissional,
pelo menos surpreender, né? Nossa, algo bem importante de treinar uma mente criativa, né? Sim, e por exemplo, existem escritores que já têm 50 anos já de carreira. Você, por exemplo, começou ano passado lançando o livro. Então, você vê que a sua ajuda ela é, digamos, melhor para quem está iniciando, porque você já deu o início no ano passado. Eu diria que sim, muita gente que me segue, tem gente que está começando a escrever assim, gente que está. Eu vejo que é um público bem assim, mais jovem também mesmo, que busca assim, uma figura mais inspirada assim, escrita. Porque eu, no caso, uma criança que eu escrevia muito para mim mesmo. Eu não tinha muito com quem compartilhar. Demorou muito para realmente publicar uma história que eu pessoas começaram a ler. Quando eu publiquei a Celular, eu vi muitas amizades que duram até hoje mesmo, mas tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, né? Então, os meus perfis, além de ter, claro, o tipo de uma obra, o tipo de um autor, eu gosto muito de começar a conversar com essas pessoas que querem, mas não sabem onde começar, então eu dou esse norte assim para elas, né? Assim como uma figura mestre, assim, né? E você acha difícil, por exemplo, dar início, dar o primeiro passo? Como você se viu dando assim, o primeiro passo? É um pouco difícil se você não tem muita confiança em você mesmo, porque muitas pessoas gostam de se comparar, né? Tipo, pô, eu quero escrever esse livro, mas não consegui ser assim, uma chave assim da vida, uma Agatha Christie da vida. Muitas pessoas têm tipo, essa meta muito longe, e aí sim começam a notar que tem muito a aprender e começam a ficar desmotivadas tudo. Então, sempre que eu motivar pessoas, falando assim, tipo, a primeira versão de aula sempre vai ser um pouco mais fraca. A graça da minha escrita, né? Você conseguir mandar as coisas legais, tudo. Eu adoro essas dicas, não é só sobre como escrever, é sobre como ser um escritor, botar essa mente, se preparar para escrever em si. Porque não é aquela coisa, eu trabalho com muito do marketing, do cenário literário no mercado, né? Escrever é a parte mais fácil. Eu até falo com o pessoal do estúdio da minha casa que escrever é a parte mais fácil. Eu preciso escrever depois. Eu tento continuar mais a galera na fase da escrita mesmo, que está começando. Eu acho isso muito importante mesmo. E Qual foi a reação mais inesperada que o leitor já teve, assim, com a sua obra? no livro, eu acho que foi uma amiga minha que estava no livro e ela estava continuando a reação dela no livro, ela começou a dizer que, assim, na academia, ela estava parando, ela estava ficando mais tempo na esteira, assim, lendo o livro, né, que ela estava falando, ela estava passando mais tempo na esteira lendo o livro do que, assim, fazendo uma coisa decisão, ela não queria ser de esteira, porque ela não queria parar de ler, não. Foi uma interação bem cômica, assim, achei bem engraçado. E um amigo meu que eu falei que quer dar um som do próprio livro, ele amou tanto, ele quer comprar uma nova edição, porque a edição que ele tem, ele quer fazer uma capa personalizada, uma capa tranquila, tudo. Isso eu fiquei bem surpreso mesmo, porque ele quer modificar o livro para ter uma versão própria dele. Eu fiquei bem surpreso com isso. E o que você acha dessa questão do fã querer modificar a capa, ou às vezes fazer até uma reescrita na internet, por exemplo? Eu acho maravilhoso. Essa questão de reescrita na internet, eu já fui toda essa pessoa. Eu tinha uma liga que eu via, eu tinha um jogo que eu jogava, eu queria escrever minha própria coleção, mas eu tinha uma coisinha assim, publicava. Alguém lia, né? Não, era bem novo, mas eu acho isso legal. Eu acho que é uma forma de inspiração, né? Então, já teve uma pessoa ou outra que fez uma format bem simples de um personagem do livro e mandou. Fiquei honrado, fiquei muito feliz, assim, eu agradeci, porque eu posso postar tudo que eu achei, fiquei maravilhado. Eu acho que essa interação, ver o fã tão dedicado assim pro livro, é um sonho, né? Maravilhoso. E, assim, falando de internet, deu um apagão na mente agora. É tanta coisa que a gente vai pensando, né, na questão literária, na questão do livro. Vamos para uma pergunta. Como você escolhe o nome dos protagonistas, do protagonista, de todos os personagens ali que envolvem? Uma coisa que eu gosto de fazer, não somente no livro, mas em toda a coisa que eu escrevo para isso,
Eu gosto sempre de pesquisar valores por significado. Eu sempre gosto de construir primeiro o personagem, né, a personalidade dele, tudo, todo o seu arquétipo, sua história, depois eu penso no nome. E baseado no que mais define o personagem, eu tento buscar um nome assim, tipo, por exemplo, é um nome que. Eu preciso de um nome que remeta muito à sabedoria, um nome que remeta muito à força, à liderança. Aí eu preciso de um nome que remete a isso. Aí tem uma lista que aparece, digamos assim, no Google direto, então são vários antes de consideração. Aqui no livro eu fiz a mesma coisa, só que eu fui um pouquinho além, porque eu queria muito trabalhar os 4 personagens na capa do livro como uma família, mas um grupo de pessoas unidas no mundo que não se tem mais conexão. Né? Então, para fomentar um pouco essa conexão deles, eu fiz uma brincadeira bem pequenininha, não sei nem se as pessoas vão notar, mas todos eles têm 4 letras no nome. Todos eles, todo mundo no livro assim, tem um nome mais diferenciado e eles sempre tem 4 letras. E quem não tem, eles dão apelido, sabe, para ter 4 letras. Uma versãozinha bonitinha assim. E, por exemplo, você falou dessa questão das 4 letras. Você costuma colocar easter eggs assim, no livro ou não? Assim, bem pouco, porque eu sou uma pessoa, às vezes, se eu quero muito botar alguma coisa que não é prática na história, eu tenho essa falha que eu coloco muito na cara da pessoa, né? Tipo, fica muito óbvio. Eu não gosto de deixar as coisas muito óbvias. Então, assim, eu deixo mais o que eu estou planejando mesmo. Então, por exemplo, eu quero botar algo que eu sei que no futuro eu vou abordar na sequência. Aí tudo bem, tá no planejamento do livro todo, mas assim, na hora de explicar muito lá, eu quero botar um easter egg, aí eu não faço, porque fica muito marcado. Não é aquele negócio de tenho que colocar, bem naturalmente. Não, tudo que eu acho importante, tipo, essa frase aqui é ambígua, vai ser bem escolhida, que é uma frase ambígua que vai ser escolhida no próximo livro. Aí eu deixo ali mesmo, tipo, mas é uma coisa que eu penso na hora, eu evito. Ou se eu vou colocar um penso muito bem. Eu não quero que o leitor veja uma parte que fique extremamente óbvio que significa alguma coisa a mais, sabe? Eu quero que ele pense, me suspeito, mas não que fique na cara, sabe? Sim, que não fique tão vidrado assim, né? Então, que consiga aproveitar o restante do livro. Sim. Voltando ao assunto de internet, o assunto do livro é mais referente à questão das pessoas esfriarem, no caso. É bem isso, tipo, eu escrevi um mundo que é um pouco diferente do normal, porque eu escreveria como um mundo semi-cyberpunk. Porque o mundo de Sangue Metal e Ganância se passa por uma transição entre o mundo contemporâneo que a gente vive agora para o mundo empresarial cyberpunk. Então, esse é um tema bem recorrente do livro, que é sobre esse rapaz que ele está desconexo de tudo. Ele é um mundo que está voltado somente para trabalho, que reprime toda forma de cultura, de expressão, de qualquer justiça social, em troca de uma força mais autoritária, uma força mais trabalhista. Então, isso reflete muito na estética do mundo. Você vê prédios, arquitetura mais minimalista, contemporânea, que, assim, o prédio esse está do lado de um prédio que é completamente metalizado, futurista, brilhando com luzes neon. O mundo, assim, é um mundo que está mudando e o protagonista se sente impune, que ele não pode fazer nada diante disso, ainda mais porque ele está sozinho, ninguém adora ele, ninguém pensa como ele pensa. Então, é muito sim sobre trabalho abusivo, é muito sim sobre as pessoas esfriarem, não formarem mais conexões. A questão de tecnologia tem um papel bem importante nesse tudo, essa questão de desumanização, de até quando você é um herói, até quando você vira um anti-herói, com essa desconexão que você tem. É sobre bem essa friagem social mesmo. E quanto a essa friagem social, você acha que, por exemplo, no mundo real também acontece isso? Só que de uma forma mais que a gente releva. Você acha que foi difícil pescar as pessoas para poder lerem o livro? Porque hoje em dia as pessoas, não digo muitas, mas uma certa maioria não se interessa tanto. Foi acho que um pouco difícil sim, ainda mais porque é um livro bem fora do convencional, assim, né? As pessoas que leram, compartilham esse sentimento, assim, que é um livro bem diferente do que se espera. Ainda mais porque eu uso mais a inspiração de amigos e mangás, né? Então eu queria uma narrativa um pouco mais elétrica, um pouco mais, assim, veloz, pesada, assim, bem
uma personalidade muito gritante, sabe? Você sente realmente que é um espírito de um anime, com os personagens gritando, tudo. Então, o meu ponto de vista desse cara isso, mais que uma capa que é bem mais de anime, mas uma coisa que eu notei bastante é que o público mais adolescente que leu o livro, eles gostaram muito mais do que eu esperava. Assim, eu escrevi esse livro pensando numa classificação indicativa mais de 14 anos para cima, porque ele lida com bastante tópicos políticos que talvez pessoas mais jovens entenderiam. Mas eu tive pessoas de 11, 12 anos que leram o livro e depois assim, chegaram falando que amaram o livro, que tipo, adoraram, tipo, é uma conhecida minha de uma filha e ela comprou o livro para ela. De início, a menina se mostrou bem desinteressada, tipo, livro de criança, eu não quero ler tudo. Pô, depois ela começou a ler e a menina me falou, ela não para de ler o livro. Pra onde ela vai, ela tá lendo o livro. Aí perguntou se pode pensar, falou, não, é meu, eu quero terminar de ler, ela não quer emprestar. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não achava que teria uma relação assim com o público mais jovem, né? E como que você se sente, por exemplo? Porque além de escritor, você é formado em ideias. Porque a pessoa vai lendo, vai formando e até mesmo os mais jovens. Como você se vê nessa categoria, assim? Eu me vejo mais como uma pessoa que quer passar uma mensagem mesmo. Esse livro, ele nasceu assim, a história, o mundo, começou quando comecei a trabalhar mesmo, integral, ser a carteira de trabalho mesmo, tudo. E eu olhava assim ao meu redor, né, trabalhava no escritório, e eu vejo todo mundo olhando no computador, assim, não vejo ninguém, uma pessoa no frio, assim, só olhando no computador. Aí eu saía do trabalho, eu trabalhava com marketing digital, né? Então saio do trabalho, os links das redes sociais é tudo marketing. E aí eu vi essa notícia, eu comecei a pensar, pô, nossa vida vai ser somente isso. A gente vê notícias ruins acontecendo ao redor do mundo, notícias de guerra, tudo. A gente tem que se importar com o trabalho, com o dinheiro, porque é isso que a gente tem que fazer no momento. Eu me senti um pouco desconectado disso tudo, né? Então eu comecei a traduzir isso assim, eu tive isso numa pequena playlist de uma história que eu imaginava, né? E aí depois veio a questão da capa, eu comecei a escrever o livro, mas eu queria dessa mensagem, eu gosto muito de cada vez que eu escrevo. Esse livro, eu vejo, claro que ele é bem uma fantasia, assim, ele é bem expressivo, tem mutações, mutantes, poderes, tudo, ele vai para níveis maiores, assim, que se espera, mas na essência, eu quero muito falar sobre o que o nosso mundo pode se tornar. A gente vê, assim, IA evoluindo, a gente consegue fazer, tipo, já filmes com IA, música com IA e tudo, e aí fica, tipo, pô, e um fator importante disso tudo, né? Porque escrever muito sobre essa questão do nosso mundo, mesmo que num ambiente mais avançado que o nosso, sabe? E você falou que o protagonista tenta, né, se expressar, tenta falar com as questões. Você se vê como protagonista ou você meio que criou uma persona sendo protagonista para poder se expressar melhor? Eu me vejo, na verdade, em cada um assim, dos 4 personagens principais, né? Principalmente o protagonista. Eu botei assim, um pouco de mim, um pouco de vivências, um pouco de dificuldades minha em cada um deles, né? Principalmente no protagonista, essa questão de se sentir desconectado e tudo, eu tenho muito nele. Claro, é uma personalidade completamente diferente, o protagonista é um cara muito mais assim, infantil, um pouco ingênuo assim, que tenta muito levar as coisas na própria mão, não aceita ajuda, uma pessoa muito individual, muito individualista. E isso não sou eu, mas eu quis muito trabalhar essa consequência do que eu poderia me tornar, sabe, se eu continuasse, tipo, um pouco com as inseguranças dele, com a insatisfação, a isolação dele. Os personagens não colocam muito desse tipo de mesma coisa, assim, né, tem uma personagem do livro que também é bem importante, que ela lida com essa questão de tentar, assim, ser perfeito para o trabalho, ser perfeita para as pessoas ao redor, ao ponto de que ela se afasta de quem ela é para formar uma imagem de quem ela é de verdade. Isso é uma coisa que eu também já vivi, não no mesmo nível que ela, mas eu também já tive esse pensamento, né? Então, eu prometo sim muito de mim com os personagens. E em questão, por exemplo, do livro, você lançou ele apenas em livro, em papel, né, físico, ou você chegou a lançar em plataformas também? Eu lancei também o e-book na Amazon, no Kindle Unlimited, então tem essa coisa que consegue ler lá tranquilo, porque eu vejo que é uma mídia que é uma fonte de
hoje em dia também, né? Eu não leio muito e-books, eu prefiro sempre, eu sou um cara que gosta mais do papel mesmo, ter na mão que ter no celular e tudo, mas eu vi que era uma necessidade também colocar no digital, né? Inclusive, quando eu comecei a ler um pouco mais do que eu descobri livros bem bacanas que eu não teria encontrado se não fosse assim digitalmente, né? Mas eu prefiro físico. E, por exemplo, você prefere físico, você acha que tem alguma coisa mais especial ali, uma certa energia, uma certa. Uma forma de inspiração melhor para você ler no físico? Eu acho que é uma questão assim, essa coisa que eu sempre tenho desde criança, quando eu lia até HQs também tudo, que assim, é algo que você abre e tem assim, diversas páginas escritas por uma pessoa que escreveu direto, é uma história assim nessas folhas, sabe? O que você está pegando pode parecer só um texto assim normal, mas é uma história inteira, tipo, é fruto de anos de trabalho. Não tô lembrado. Então, é uma sensação que assim, é mágico, você abriu o livro e tem tudo aquilo lá escrito, tudo que você transportado. Eu não tenho exatamente a mesma sensação com o digital, né? Eu abro o celular e acabo escrevendo tudo escrito ali. Normal, tudo, tranquilo, mas não é ainda uma sensação mágica, não é. Legal. E, por exemplo, o que você acha que são os seus leitores? Se eles preferirem a questão digital ou a questão física, qual você prefere que eles tenham a interação? Eu, na verdade, não sou bem assim mesmo perante a isso, porque, assim, o que é melhor para o leitor para poder consumir a história? O leitor, sabe? Tá ali. Eu preferia as duas versões justamente por isso. Tipo, eu imaginava que o digital, né, como está bem maior hoje em dia, que o digital ia ter mais gente lendo o digital, né? Em vez do físico. Mas deixa o físico, tipo, se alguém quiser, compra, né? E eu me surpreendi que foi meio que, não o contrário, mas foi bem mais ambíguo, assim. Teve, eu diria que as compras, né, a galera que leu o digital e o físico foi bem 50-50, foi bem assim, bem equilibrado, fiquei bem surpreso por isso. Foi feliz também, porque eu, normalmente, sou uma pessoa mais do time físico, né? Então, eu fiquei feliz vendo isso. Realmente bem surpreso. Mas você esperava então que ia ser, por exemplo, uma porcentagem bem maior da questão online, né? Eu esperava ser mais que isso por pessoas mais próximas que comprassem, sabe? Eu esperava que você livremente está distribuindo mesmo, porque, assim, tá com 50-50, foi bem assim, super. E foi difícil lançar ele inicialmente? Eu publiquei pela Reclap, que é uma plataforma que faz uma impressão superior para você. Então, nesse quesito da impressão, da comercialização, foi tranquilo. Mas eu diria que foi difícil porque, eu fiz a diagramação mesmo, eu fiz a revisão. Primeiramente eu mesmo, e depois eu chamei uma amiga para me ajudar nessa revisão, tudo. Então, assim, depois eu aprendi a diagramação por conta própria, tipo, tá, como eu vou fazer a questão da margem, de como vou recuar, qual o tamanho da tipografia, tudo. Essas coisas eu tive que aprender na marra, então essa parte foi mais difícil. E, por exemplo, você falou da sua amiga, né, que ela ajudou a notificação. Você acha importante ter, antes do lançamento, ter uma opinião externa, ter uma visão externa, assim, quanto ao livro? Eu acho bem importante mesmo, porque você é o autor da obra. Você, inevitavelmente, você tem um olhar mais, assim, enviesado para a obra em sentido, pô, é o que eu escrevi, eu sei as falhas. Tipo, ou você ator e vai ter uma muito da sua obra, ou você vai estar completamente descrente porque está assustado do que as pessoas vão pensar, né? Sempre é uma dessas duas vertentes. Então, eu acho super importante alguém que for a ler, a gente falar o que acha, para realmente ter essa opinião. Inclusive, eu lembro que os primeiros capítulos que eu escrevi no livro, eu ainda não estava com muita fé, tipo, de, assim, comercializar mesmo, vender, sabe? Então, eu contei para umas duas amigas minhas, inclusive, que fez a arte da capa, dois dos capítulos. A reação delas foi tão positiva, foi tão, tipo, elas ficaram tão surpresas por livro que eu fiquei, tá, a gente tem que levar isso acabando naquela... Não, eu falei que não precisava não, porque... Eu esperava, tipo, vai achar legal, mano. Ficou tipo, meu Deus do céu, que maravilhoso, você vai ver esse personagem tudo. Eu fiquei, cara, tá bom, eu tenho que levar isso assim. E, por exemplo, quando você terminou de escrever o livro
pedir para suas amigas lerem. Você ainda teve aquela sensação de ansiedade das pessoas gostarem, não gostarem, aceitarem bem? Eu tenho isso até hoje, na verdade. Até hoje, tipo, eu tenho bastante na escola, mas sempre consigo saber o que a pessoa vai achar da história, né? Independente do que ela dá na opinião dela, eu sempre quero saber, né? Então, eu tenho ansiedade sim, mas eu tenho mais uma ansiedade de ouvir, assim, alguém falar da história que você teve um pouco do sangue, do suor e mágoa que você está escrevendo. Então, sempre essa ansiedade, mas eu teria mais positiva do que negativa. Legal. Bom, então o nosso painel já vai acabar. Você tem as redes sociais, se quiser dizer uma arroba. Bom, no Instagram, o meu arroba é o Stefano Funari. Caso você não saiba escrever o nome, tem no stand, eu passo lá certinho. Quando você está lá, já olha o livro. No stand tem um livro, tem marca-páginas gratuitas para quem passar pode pegar à vontade. E quem comprar o livro vai ter brindes como marca-página exclusivo, vai ter alguns stickers de alguns dos personagens de livro, incluindo os antagonistas, que todo mundo ama ele, todo mundo. Então, passa lá que ele vai dar um problema, pode botar o papo ali. Então é isso, gente. Quem quiser saber mais sobre o livro, porque essa obra parece estar muito boa, está perfeita. Então, gente, muito respeito do Stefano e muito obrigado. Eu agradeço.